Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Fábio Costa e esse é o nosso In Memoriam do canal do Observatório da TV no YouTube, que às segundas-feiras relembra os nomes do nosso cenário artístico muito importantes que infelizmente nos deixaram. Falamos de artistas que participaram de novelas, de programas humorísticos, enfim. Quando temos a oportunidade por uma reprise ou um lançamento no Globoplay, relembramos os artistas daquela produção que já faleceram. Mas também acompanhamos a perda ao longo do tempo de quem está conosco e de repente se vai. É o caso do nosso homenageado desta semana, que partiu no último dia 12 de março, Antônio Pedro. Se você não for inscrito ainda aqui no nosso canal do Observatório da TV, inscreva-se, ative no sininho as notificações para ser avisado sempre que nós publicarmos novos conteúdos, comente aqui sugerindo temas para nós, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas que gostam desses temas que nós tratamos aqui. Isso é muito importante para nós e eu agradeço. Antônio Pedro Borges. Como eu disse, nos deixou agora no dia 12 de março, com 82 anos de idade. Ele nasceu no Rio de Janeiro, cidade onde também faleceu, no dia 11 de novembro de 1940. E chegou a estudar na França, morou na França por alguns anos, fez alguns cursos ligados a artes dramáticas, a atuação, cinema, dramaturgia, enfim. E ao voltar para o Brasil, passou a dedicar-se justamente a teatro, cinema e televisão, e foi um dos profissionais mais requisitados dessas três áreas desde a década de 60. Ele também, por conta dessa experiência na França, chegou a ser chefe de cozinha e apresentador de um programa de gastronomia no final dos anos 90 no canal Shoptime, depois de um outro ator e também cozinheiro, digamos, o Rodolfo Bottino, que igualmente já é falecido. Antônio Pedro é uma figura muito lembrada por quem é mais jovem, principalmente por suas participações em programas como Malhação. Ele fez algumas participações ao decorrer da trajetória de mais de 20 anos de Malhação e pelo menos uma temporada inteira, duas seguidas, de 2007 e de 2007 a 2009, no papel do Valério Pimenta, que era até o avô da personagem da Fiorella Mattheiss, na temporada de 2007 que ela integra. E também quem tem a minha idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, gira aí pelos 30 e tantos anos, deve se lembrar do Antônio Pedro como tremedeira, que gerenciava a lanchonete que ficava dentro da agência Caça-Talentos, da novelinha, entre muitas aspas, exibida de manhã no programa da Angélica, na TV Globo, o Angel Mix, na segunda metade da década de 90. Mas Antônio Pedro foi, além de ator e humorista, foi também diretor e produtor, muito atuante, especialmente no cinema. Quando ele não estava trabalhando na televisão ou no teatro, fez muito cinema. E alguns dos filmes dos quais ele participou foram Bar Esperança, O Último que Fecha, Apolônio Brasil, Campeão da Alegria, Se Segura Malandro, Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo, esses quatro dirigidos pelo Hugo Carvana, um seu grande amigo. Esteve também em Romance da Empregada, Gabriela, Cravo e Canela, O Casal e, mais recentemente, em um dos filmes do DPA, Detetives do Prédio Azul, além de Quase Memória, baseado na obra de Carlos Heitor Colli. E na televisão, Antônio Pedro começou a atuar em 1969, numa novela chamada Superplá, da TV Tupi, escrita por Braulio Pedroso. Foi um novelista, um dramaturgo com o qual ele se deu bastante, o processo criativo, artístico dos dois casou bem, e já numa novela pouco depois, O Bofe, na TV Globo, Antônio Pedro teve um personagem criado especialmente para si pelo Braulio Pedroso, e por isso mesmo tinha uma alcunha parecida ali, o Pedroca, que era amigo do Dorival, um dos personagens centrais, vivido pelo Jardel Filho.
Também com Braulio Pedroso, Antônio Pedro participou da minissérie Parabéns para Você, que foi escrita pelo Braulio com o Geraldo Carneiro e exibida pela TV Globo no comecinho de 1983. Ali ele interpretou um dos amigos do casal formado pela Débora Duarte e pelo Daniel Filho, a Maria Rita e o Mendonça, que gostava muito dela, tinha uma paixão por essa amiga, inclusive. Além desses trabalhos, Antônio Pedro participou de diversos programas de humor. Só no Chico Anísio Show e na Escolinha do Professor Raimundo interpretou pelo menos 3 personagens célebres, o João Abre-Alas, o Nelson Piquete e mais um outro, que eu anotei aqui para não esquecer, né? Que é o Seu Bicalho, exatamente, Seu Bicalho. E como fazia muito cinema, muito teatro, se envolvia em diversas atividades, foi também presidente da Fundação de Cultura do Rio de Janeiro, a Fundação Nacional de Artes do Rio de Janeiro, salvo engano da minha parte, Funarge, né? Durante algum tempo foi responsável por essa entidade. E entre um trabalho e outro, não sobrava muito tempo para que o Antônio Pedro se comprometesse durante muitos e muitos meses emendando várias novelas. Mas ainda assim ele esteve presente em Super Manuela, do Walter Negrão, em 1974, como o Chico, um dos estudantes que conduziam as histórias junto com a protagonista, a Manuela, que era a Marília Pera. Participou também de Um Sonho a Mais, como a Clarabella, uma das irmãs ali da Anabela e da Flores Bela, que é o Neila Torraque, o Marco Nanini, né? Ele que como homem atendia por Lula. E esteve em Sassaricando numa participação, um pouquinho antes esteve em Bambolê, num personagem recorrente que é o Marciano, um treinador de boxe. Podemos ver essa participação atualmente no canal Viva. Esteve como jornalista Jacques Delon no elenco de Andando nas Nuvens em 1999 e mais recentemente no gênero novela, Antônio Pedro participou de O Tempo Não Para e de Bom Sucesso, que foi a sua última aparição no gênero, além de personagens nas séries Chipados e Filhas de Eva. Na série Chipados e na minissérie a gente pode chamar Filhas de Eva. Seus últimos trabalhos na televisão. Não faz muito tempo, inclusive. A causa da morte de Antônio Pedro foi uma insuficiência renal acrescida de uma insuficiência cardíaca. Ele ficou internado por alguns dias, mas infelizmente não resistiu mais. O quadro se complicou muito. E é uma perda muito grande para o nosso cenário artístico, um profissional que jogava em tantas frentes e sempre bem, e que conseguiu emprestar para nós, público, essa visão de um grande carioca, transmitia essa carioquice nos seus personagens, sempre que isso era próprio, possível, claro, né? Mas com muito talento, diferenciando-os uns dos outros, com uma malícia, ao mesmo tempo acrescida de uma dedicação muito grande a compor esse carioca tão igual, mas sempre diferente, com particularidades dos personagens e com uma visão de mundo que apenas dizendo o texto como ele dizia, esse personagem poderia ter. Com outros intérpretes não teria o mesmo tom de carioquice e de malandragem no bom sentido. E aqui me lembro de mais um trabalho no qual você pode verificar isso se não tiver visto. A Casa da Mãe Joana, 1 e 2, e A Guerra dos Rocha também. Antônio Pedro, fica a nossa homenagem, os nossos sentimentos, claro, aos 3 filhos, a Alice, a Ana, o Fábio, salvo erro meu, e meu xará, né? E eu espero que você que é fã, os familiares e amigos, enfim, claro, a lembrança fica, mas que nós possamos nos confortar sempre que vejamos uma novela, um filme, um humorístico, com a presença em seu elenco do Antônio Pedro, que deixa saudade. Um abraço a vocês, muito obrigado pela audiência. Até a semana que vem. Tchau.